Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Eu peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João, quinto e último capítulo dessa riquíssima epístola, onde fomos o tempo todo confrontados por Deus através do apóstolo João. Hoje eu quero olhar com vocês para o primeiro versículo, só a metade dele, e nós vamos aprender que crer em Jesus Cristo é uma marca do novo nascimento. O novo nascido é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Com a palavra de Deus em punho, vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Curva a sua cabeça. Santo Deus. Amém. Pode tomar o teu assento? Meus irmãos, como eu disse para vocês, hoje com a graça de Deus, nós adentramos nesse último capítulo dessa desafiadora epístola, onde João, ao longo desses 4 capítulos que ficaram para trás, ele nos levou a passar por 3 tipos de testes. Vocês já viram que João, ele gosta muito de teste e ele sempre está aplicando testes. Quais são os 3 tipos de testes que nós passamos até o presente momento? Nós passamos pelo teste teológico, ou também conhecido como teste de fé. Nós percebemos que a ênfase do evangelista João nessa epístola é a ênfase na cristologia, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Também aprendemos que João aplicou a nós o teste moral, e esse teste moral ele tem ênfase na obediência aos mandamentos do Senhor. Então, todas as vezes que nós somos chamados a obedecer aos mandamentos, nós estamos diante de um teste moral. Também João aplicou a nós o teste social ou relacional. A ênfase desse teste foi nos ensinar que nós devemos amar os nossos irmãos. Esses testes estão distribuídos nos 4 capítulos que nós aprendemos até aqui. Nós, no capítulo 2, encontramos a aplicação dos 3 testes. Você deve se lembrar que João começou com tudo o capítulo 2, jogando teste para todos os lados. No capítulo 3, nós encontramos apenas a aplicação do teste moral, o teste da obediência. E no capítulo 4, que encerrei na semana passada, nós temos ali a aplicação do teste teológico e do teste social. Os dois estão ali entrelaçados. Nós vamos aprender que do versículo 1 ao 5, nós já encontramos aqui os 3 testes novamente entrelaçados, tá bom? Então, mas isso vai ficar para a próxima semana. Mas qual é o objetivo de João em aplicar esses testes? Nós já aprendemos, com base lá no capítulo 5, versículo 13, que o objetivo de João era dar aos seus leitores a certeza de que eles têm a vida eterna. Isso é, dar a eles e a nós a certeza de que nós nascemos de novo. A certeza de que nós fomos regenerados, de que nós fomos transformados e santificados pelo poder da palavra de Deus. Dito isso, irmãos, hoje nós vamos olhar apenas para a parte A desse primeiro verso. E nós vamos encontrar aqui uma das evidências presentes na vida daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Na semana que vem nós vamos ver mais 3 evidências, então você receberá do versículo 1 ao 5, 4 grandes evidências ou marcas do novo nascimento. Veja como o nosso texto fala sobre o novo nascimento. João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esse nascido de Deus é nada mais, nada menos do que o novo nascimento, também conhecido como doutrina da regeneração. O que isso significa? O que essa expressão significa? Significa isso. Nascer de Deus é a mesma coisa que nascer de novo ou ser regenerado. Essa expressão nascer de novo, apesar de ser razoavelmente popular e conhecida, sobretudo no meio evangélico, é importante que você entenda o que ela realmente significa dentro do conceito bíblico. Porque essa expressão pode ter significados diferentes dependendo do auditório. E pode ser que ainda há pessoas aqui no nosso meio que ainda não sabem o que significa essa expressão nascer de novo, ou ser nascido, ou regenerado. Pode ser que alguém está nos assistindo pelo YouTube nesse momento, ou vai assistir depois, que também não entenda o significado dessa expressão. Por isso, é muito importante explicar para vocês o que significa nascer de novo. Porque essa expressão, como eu disse, pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Por exemplo, se tiver uma empresa, o dono de uma empresa que estava prestes a falir, estava ruindo, de repente essa empresa ela começa a ser bem administrada e ela ressurge das cinzas. Então alguém diz, essa empresa nasceu de novo. Outra pessoa escapou do acidente
estava prestes a morrer, ao que tudo indica, não ia sobreviver, as ferragens do carro ali, não sobrou nada, está todo amassado, e você ao olhar para aquilo, falar, é impossível alguém viver aqui, alguém sobreviver a esse acidente, e de repente, alguém daquele acidente sobreviveu, então dizem, esse tal nasceu de novo. Tomou um tiro, a bala passou raspando uma artéria, quase que morreu, esse nasceu de novo, porque não morreu. Na boca de um espírita, essa expressão também tem um outro significado totalmente diferente. Na boca de um espírita, para eles, nascer de novo aponta para a herética doutrina da reencarnação. Mas o que importa para nós é o que significa isso dentro da palavra de Deus. Apesar de ser usado dessa maneira, ou com esses exemplos que eu dei, e outros também, para nós o que importa é o significado bíblico disso. Eu quero dar a vocês uma definição do novo nascimento. Porque se João está dizendo que a marca, que quem crê que Jesus é o Cristo é uma das marcas daqueles que nasceram de Deus, então é muito importante que tenhamos uma definição clara e concisa do novo nascimento na nossa mente. Vocês sabem, vocês me conhecem, que eu amo definições, porque definições nos ajudam a cercar o assunto, com afirmações pontuais sobre determinado assunto. Você pode elaborar a sua definição sobre o novo nascimento, tudo bem, cada um elabora a sua, sem problema nenhum, mas todo mundo vai ficar mais ou menos na mesma direção. A minha definição é essa: é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, pelo qual Deus transforma radicalmente o coração, renovando a natureza do pecador e inclinando-o para Deus. Então essa é a definição que eu trago para vocês do novo nascimento. E agora eu quero, junto com vocês, olhar para essa definição e extrair dela aqui verdades centrais. A primeira verdade central que eu quero destacar para vocês é que o novo nascimento, vulgo regeneração, é uma obra soberana e sobrenatural realizada por Deus. Quem é que realiza o novo nascimento ou a regeneração? Não somos nós. Não começa com o homem, começa com Deus. A doutrina do novo nascimento, ela está clara em alguns textos da palavra de Deus. Há vários textos da palavra de Deus, inclusive no Antigo Testamento, e eu vou recorrer hoje a 2 textos do Antigo Testamento que vai nos ajudar a entender muito bem a doutrina da regeneração. Mas existe um texto clássico, um texto que todo mundo que estuda sobre doutrina do novo nascimento ou da regeneração, todo mundo vai para esse texto aqui, que é o texto lá de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta nesse trecho. João, capítulo 3, vamos lá. O que nós encontramos aqui no capítulo 3? Nós encontramos aquele diálogo de Nicodemos com o nosso Senhor Jesus. Então Nicodemos, ele vai na calada da noite, ele procura o nosso Senhor e ele faz ali uma declaração de fé, um reconhecimento acerca da pessoa de Jesus. Mas antes de nós entrarmos no que Nicodemos falou, ou que Jesus respondeu, é importante responder quem era Nicodemos. Nicodemos não era um judeu qualquer. Ele era alguém especial. Ele era alguém que pertencia à Suprema Corte de Israel, conhecido como Sinédrio. Ele era um dos 70 anciões que legislava sobre Israel. Ele era alguém que tinha uma autoridade, diz Jesus. Nicodemos também era aquele que era conhecido como mestre. Inclusive, o Senhor Jesus vai chamar ele de mestre. Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? De fato, Nicodemos era um mestre em Israel, pertencia à Suprema Corte, fazendo parte do Sinédrio, era alguém que tinha autoridade, era alguém que deveria conhecer as Escrituras, que deveria conhecer a lei e os profetas. E esse homem, então, Nicodemos, com todo esse currículo, ele chega para o Senhor Jesus naquela noite e se declara assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Agora, note as palavras de Nicodemos ao nosso Senhor. Ele foi educado, ele foi cortês, ele reconheceu que o ensino de Jesus é um ensino procedente de Deus. Ele reconheceu que Jesus era procedente de Deus, porque ninguém poderia realizar os milagres que Jesus estava fazendo se Deus não estivesse com ele. Veja, ele reconheceu que o Senhor Jesus era um mestre reconhecendo outro mestre. É bem interessante que, apesar dele reconhecer Jesus como mestre, Jesus chamá-lo de mestre,
É bem interessante entender que são duas palavras diferentes usadas no nosso texto. Nicodemos, quando ele se aproxima de Jesus, ele usou a expressão Rabone ou Rabi, que significa grande mestre ou grande mestre. Quando o Senhor Jesus diz a Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas, o Senhor Jesus o chama de didáscalos, ou seja, professor, mestre. Veja como Nicodemos teve um alto apreço pela pessoa de Cristo. Tu és um grande mestre. Certamente Nicodemos havia ouvido o Senhor Jesus ensinando. Certamente Nicodemos viu o Senhor Jesus realizando os milagres, que foram muitos até esse presente momento. E ele então chegou à conclusão, tu és um grande mestre. Não tem como negar que tu és um grande mestre, porque tu ensinas de forma profunda, isso é de Deus, isso vem da parte de Deus. E outra, ninguém pode fazer o que você está fazendo. Ninguém é capaz de realizar os sinais miraculosos se Deus não estiver com ele. Nicodemos teve uma visão elevada acerca de Jesus Cristo. Teve uma profissão, vamos assim dizer, de fé acerca de Jesus. Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Reconheceu tudo isso. Ele é um homem que teve admiração solene pelo nosso Senhor. Mas apesar de tudo isso, apesar dessa declaração bonita de Nicodemos, apesar dele ter reconhecido o Senhor dessa forma, ainda assim lhe faltava o mais importante. Lhe faltava o novo nascimento. Porque qualquer declaração vazia ou ausente de novo nascimento não serve para nada. Como eu tenho batido na tecla, papagaio fala qualquer coisa que você ensinar. Se você ensinar o papagaio a fazer uma profissão de fé, ele faz. Mas isso não significa absolutamente nada. Lábios ausentes de um coração regenerado não significa nada. Palavras vazias lançadas ao vento. Apesar de Nicodemos ter tido essa admiração solene pelo nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus responde assim a Nicodemos. Talvez nós responderíamos assim, poxa, Nicodemos, se nós fôssemos Jesus, nós diríamos assim, que visão solene sobre mim, Nicodemos. Rapaz, faz o seguinte, se nós fôssemos Jesus, hein? Ó, daqui um tempo, um dos discípulos aqui, um deles vai sair fora aí, o Judas. Mas não conta para ninguém não. Aguarda aí, quando daquele sair, você entra, você vai fazer parte de um dos 12, porque você é um mestre de Israel. Olha a visão que você tem de mim. Talvez nós trataríamos as pessoas assim. Mas o Senhor Jesus, que conhece o coração, ele disse assim, digo-lhe a verdade. Olha a resposta de Jesus depois dessa declaração de fé de Nicodemos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa não era a resposta que Nicodemos esperava ouvir. Talvez essa não era a resposta que você esperava ler depois de uma declaração tão bonita de Nicodemos. Mas é que o Senhor Jesus conhece o coração de Nicodemos. Inclusive, no capítulo 2, os últimos 2 versículos nos mostra que o Senhor Jesus não precisa que ninguém dê testemunho a respeito do homem, porque ele conhece o homem, ele conhece o coração do homem. E agora João está mostrando na prática que de fato Jesus conhece o coração daquele homem chamado Nicodemos. Era religioso, mas faltava-lhe nascer de novo. É interessante que quando você olha para a sua Bíblia lá, no João capítulo 3, essa expressão que está traduzida para você como nascer de novo, ela na verdade, essa expressão ela deveria ser traduzida por nascer de cima. Porque literalmente é o que está lá no grego, nascer do alto ou nascer de cima. Mas os tradutores optaram por colocar ou por traduzir por nascer de novo. E dependendo da sua Bíblia, vai ter uma nota de rodapé aí, dependendo da versão que você tem, vai mostrar que, essa expressão deveria ou poderia ser traduzida por nascer de cima, porque é isso que o novo nascimento é. O novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo realizada em nós. Isso está claro no texto, no nosso texto de João, aqui do Evangelho. Está claro lá no diálogo de Jesus com Nicodemos. Agora, Nicodemos, após ouvir aquela resposta não muito agradável, Nicodemos então responde assim, como pode nascer alguém sendo velho? Como é possível isso acontecer? E ele diz, é claro que não pode entrar no ventre da sua mãe mais uma vez e renascer. Essa foi a resposta que Nicodemos deu. Agora, o que espanta é que nós estamos num diálogo entre mestres, conhecedores da lei, conhecedores dos profetas. Nicodemos deveria conhecer muito bem o significado das palavras de Jesus. O Senhor Jesus vai dizer nesse diálogo assim a Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Falamos daquilo que conhecemos.
seja, era para Nicodemos conhecer, era para Nicodemos entender como um mestre que era as palavras de Jesus. Porque Jesus, ele não está inventando uma palavra nova, uma expressão nova. Jesus está levando Nicodemos para um diálogo lá para o Antigo Testamento. Está fazendo Nicodemos refletir sobre um texto sobre o qual Nicodemos deveria conhecer, mas por alguma razão passou despercebido da mente dele. O Senhor Jesus, ele vai citar um trecho lá do profeta Ezequiel, registrado lá no capítulo 36. Capítulo 36 é o esboço aqui de Jesus, é aqui o texto a qual o Senhor Jesus faz referência. Veja a resposta que o Senhor Jesus vai dar, após Nicodemos dizer, como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe, se eu já sou velho? Como é que pode alguém entrar e nascer de novo? Isso não é possível. Aí o Senhor Jesus, então, vai reforçar aquilo que ele havia dito. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, e agora ele vai explicar o que é nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Agora, você como um bom hermeneuta que é, alguém que é acostumado a fazer o método OICA, a pergunta que você vai fazer naturalmente nesse momento é: o que significa nascer da água e do Espírito? Porque muitas coisas podem ser ditas aqui a respeito desse texto. Alguns podem olhar para isso e dizer: a água é o batismo. Espírito Santo deve ser alguma experiência mística, sei lá, falar em línguas, alguma coisa assim. Mas o que é que Jesus tinha na sua mente quando ele mencionou isso? Quando ele disse que era necessário nascer da água e do Espírito? Como eu disse a vocês, o Senhor Jesus está ecoando uma verdade encontrada lá em Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 ao 27. Ali nós encontramos a doutrina do novo nascimento na antiga aliança. Se você pensava que novo nascimento era coisa da nova aliança, você errou. Está lá em Ezequiel. Veja aí o texto, e eu peço a você que gosta de marcar, que tem a sua caneta de marca-texto, você deve trazer isso todo culto, uma bíblia de papel para você fazer essas anotações, porque isso te ajuda mais tarde. Então, duas palavrinhas que você precisa anotar aí, ou grifar. A palavra água e espírito. E eu já fiz isso para vocês, aí dei um destaque nelas. Diz assim a palavra, Ezequiel, capítulo 36, 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. O que significa aspergir com água pura? Você precisa se lembrar que na antiga aliança a água era usada para purificação. Havia tanques de purificação lá por todo Israel. Se você, por exemplo, estivesse caminhando, pisasse num animal morto, você ficaria impuro, então você tinha que se purificar. Essa expressão, água pura, é algo próprio da antiga aliança, onde naturalmente as pessoas eram purificadas através das águas. Então, o que o texto está dizendo? Que chegará um tempo que a água será aspergida sobre o povo e eles ficarão puros. Eles terão as suas impurezas retiradas e todos os seus ídolos serão destruídos. E o texto continua, veja aí o novo nascimento. Darei a vocês um coração novo. Opa, coração novo, um novo nascimento aqui. E porém um espírito novo em vocês. Ou seja, vocês se tornarão novas criaturas. Vocês serão diferentes do que vocês são agora, porque agora você terá um coração diferente. Porque qual é o nosso coração antes de Cristo habitar em nós, antes do Espírito Santo atuar em nós? Nosso coração era como o texto diz aí, de pedra. O texto diz assim: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A regeneração, o novo nascimento é isso, é a troca daquele coração ímpio, impuro, duro, resistente a Deus, a palavra, é trocado, é modificado por um coração de carne, um coração verdadeiro. Então, o papel da água é purificação, perdão dos pecados, quebra dos nossos ídolos. E é exatamente isso que aconteceu no dia da nossa conversão, ou seja, no dia em que nós nascemos de novo. Nós fomos purificados pelo Espírito Santo. Nós tivemos os nossos pecados perdoados por causa da morte de Cristo Jesus. Nós passamos a ter o Espírito Santo habitando em nós. E aqui nós entramos então na segunda parte. É necessário nascer da água, mas também do Espírito. Agora entra aqui o papel do Espírito. O texto continua dizendo assim, lá de Ezequiel: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus
decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Qual é a característica daquele que nasceu de novo? Daquele que pertence ao povo da aliança? Ele é habitado pelo Espírito Santo. E uma vez que ele é habitado pelo Espírito Santo, então ele é levado, ele é guiado a agir segundo os decretos do Senhor, e ele é levado a obedecer fielmente às leis do Senhor. Portanto, quem não tem o Espírito Santo, ou quem não foi purificado pela essa água, ou lavado pelo sangue de Cristo Jesus, esses não podem, não conseguem obedecer à lei de Deus. É impossível. Então nós encontramos nesse texto do Antigo Testamento, a qual serve como referência para as palavras de Jesus, nós encontramos uma purificação regeneradora através da água e um habitar do Espírito Santo que nos leva a obedecer os decretos e a lei. Nascer de novo significa se tornar puro em Cristo Jesus, ser habitado e transformado pelo Espírito Santo, tendo a sua volição, a sua vontade mudada. Agora você obedece à lei. Você odiava a Deus, agora você ama a Deus. Nicodemos, irmãos, ele havia aprendido naturalmente que por pertencer ao povo de Israel, por ter lá com seus 8 dias de vida, ter passado pela circuncisão, ele entendia que ele pertencia ao povo de Deus. Afinal, ele era um grande mestre. Era um mestre em Israel. Era alguém de alta patente, vamos assim dizer. A patente do Nicodemos era alta. E de fato, Nicodemos, ele pertencia a Israel, ao povo de Deus. Mas etnicamente falando. Espiritualmente, Nicodemos não pertencia ao povo de Deus. Porque quando nós olhamos para a nova aliança, nós descobrimos que o povo de Deus, na nova aliança, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que passaram pela regeneração, são aqueles que receberam um coração novo, são aqueles que foram habitados e são habitados pelo Espírito Santo. O fato é que Nicodemos, sim, ele havia recebido aquela circuncisão física, mas ele não recebeu aquela circuncisão, que de acordo com o apóstolo Paulo, e que é importante, que é a circuncisão realizada no coração. A circuncisão realizada no coração é a conversão. Nicodemos só tinha uma marca física, externa, a circuncisão, e pertencia ao Israel étnico, mas ele não pertencia ao Israel espiritual, chamado pelo apóstolo Paulo de Israel de Deus, lá em Romanos. Nicodemos, mesmo sendo mestre em Israel, ele também não havia se atentado para uma outra profecia que estava em curso diante dos olhos dele. Estava em curso, estava já quase alcançando o seu ápice, estava quase sendo completa. Jeremias, ele havia profetizado a nova aliança. Veja que é um papo de mestre para mestre. Lembrando que não tinha Novo Testamento naquela época, tá? Então era tudo que tinha naquela conversa, era assunto relacionado ao Antigo Testamento. E Jeremias, ele profetizou sobre a nova aliança, e segundo o profeta Jeremias, e também depois, mais tarde, o autor de Hebreus, a nova aliança é descrita como substancialmente diferente e superior à antiga aliança. Depois que eu terminar de pregar em 1 João, nós vamos adentrar em Hebreus, vocês vão perceber isso claramente. Então, na antiga aliança, para você fazer parte do povo de Deus, etnicamente falando, bastava você nascer do povo da aliança. Bastava você receber a marca física da circuncisão e tudo bem, agora você pertence a Israel, ao Israel étnico. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que isso não era garantia de nada. O apóstolo Paulo nos mostra que o verdadeiro crente é aquele que foi circuncidado no coração e pertence ao verdadeiro Israel de Deus. E o Israel de Deus, esse Israel espiritual, ele é composto por aqueles que foram não circuncidados na carne, mas no coração. Veja os detalhes dessa nova aliança descrita pelo profeta Jeremias. Ele está prevendo, ele está profetizando algo que vai acontecer. E você vai perceber que ele descreve a antiga aliança como diferente da nova aliança. Veja isso em Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 34. Deixar você achar aí, você gosta de procurar para anotar. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Vocês reclamam que eu falo muito rápido, às vezes não dá tempo de vocês abrirem, né? Então eu vou esperar vocês. Vamos lá. Pronto? Vamos lá. Diz assim o profeta Jeremias: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma
nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então está chegando os dias. Ele está prevendo, antevendo o dia em que a nova aliança ia chegar. Essa nova aliança seria estabelecida na comunidade de Israel e na comunidade de Judá. Tá, mas Jeremias, como é que é essa nova aliança? Aí ele responde: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Ou seja, ele está nos dizendo que a nova aliança será substancialmente diferente da aliança mosaica. Será substancialmente oposta ao que nós encontramos na aliança mosaica. Afinal, a aliança mosaica, apesar de não ser um pacto de obras, ela funciona como um pacto de obras. Ou seja, se você desobedecer, você vai morrer. E todos, desde Adão, quebraram a lei de Deus. Então, Jeremias está dizendo, então eu vou dar a vocês, essa aliança que Deus vai estabelecer, ela é diferente daquela aliança com Moisés. Ela é diferente. Por quê? Por que vocês precisam de uma nova aliança? O texto diz, porque quebraram a minha aliança. Essa aliança que eu fiz com Moisés, vocês quebraram, então agora vocês precisam de uma nova aliança. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Aí Jeremias continua nos mostrando como será essa nova aliança e como será o povo dessa nova aliança. Algo que Nicodemos ainda não havia entendido. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Como será essa aliança? Como aqueles que estão dentro dessa aliança serão? Essa aliança, ela tem a seguinte descrição. Os seus membros, os participantes dessa aliança, eles têm a lei de Deus gravada no íntimo do coração. Diz assim, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. O povo da nova aliança, o povo pertencente ao Israel de Deus, são aqueles que têm a lei gravada no íntimo do seu coração. O que mais? O povo da nova aliança são aqueles que reconhecem Deus como seu Deus e passam a ser povo desse Deus. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que mais? Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Por quê? Porque na nova aliança todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Então aqueles que participam da nova aliança são aqueles que foram nascidos ou regenerados, aqueles que nasceram de novo. Porque todos eles têm Deus como seu Deus, passa a ser povo de Deus, passa a ter um coração ensinável, um coração com a lei gravada no seu coração, e todos eles conhecem o Senhor. Mas existe ainda mais uma outra característica daqueles que pertencem ao povo da aliança no Novo Testamento. O profeta Jeremias termina dizendo assim, ecoando as palavras do Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então o povo de Deus na nova aliança são aqueles que tiveram os seus pecados perdoados por Cristo Jesus. Nicodemos, por não ter nascido de novo, evidentemente, ele só tinha a lei gravada na sua mente. Ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas, mas essa lei não estava gravada no seu coração. Ele pertencia ao Israel étnico, mas não pertencia ao Israel espiritual. Ele sabia muito sobre Jesus, sabia muito sobre os feitos de Jesus, ele admirava Jesus, mas ele não conhecia como rei messiânico e Senhor. Ele não conhecia como o Senhor, como nós o conhecemos. Por não ter nascido de novo, Nicodemos também, ecoando aqui as palavras de Jeremias, ele não teve o perdão dos seus pecados. Lhe faltava o essencial, lhe faltava nascer de novo. Apesar de tudo o que ele era, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, apesar de ser descendente de Abraão, apesar de pertencer ao Israel étnico, apesar de ter passado pela circuncisão, isso não mudava nada na vida dele, continuava como alguém que não tem os seus pecados perdoados, condenado. Você consegue perceber que se a regeneração dependesse do seu conhecimento, da sua capacidade intelectual para que isso acontecesse, Nicodemos seria um dos primeiros? Veja, a declaração dele foi linda, foi bonita, mas lhe faltava a regeneração. A regeneração não é uma decisão humana. A regeneração não vem de esforço moral. Nicodemos era alguém moralmente correto. Inclusive, o capítulo 4 a seguir é colocado ali exatamente para mostrar um contraste entre essas duas figuras, Nicodemos e a mulher samaritana, um moralmente, um que conhece a lei,
a outra que é imoral, que desconhece a lei. Está aí, paralelo. Então, não é através de esforço moral. Novo nascimento é intervenção divina. Outro ponto, irmãos, que eu quero destacar é que o novo nascimento é uma transformação da natureza. Não é uma transformação de comportamento. Agora, evidentemente, e essa é a tônica de João, quando acontece essa transformação interna, quando o nosso coração é transformado, quando a natureza é mudada, automaticamente o comportamento também muda. Nós passamos a amar aquele que odiamos, nós odiávamos o Senhor. Nós passamos a amar o povo de Deus, que nós odiávamos. E nós passamos a odiar aquilo que nós amávamos, o pecado. Então algo muda em nós. A regeneração, conforme a nossa definição, é uma obra do Espírito Santo em nós, que transforma radicalmente o coração, é um coração transformado, que transforma a natureza do pecador, inclinando-o para Deus. Ou seja, não se trata de você melhorar o seu exterior, porque novo nascimento é transformação interior, que desemboca depois, é claro, em mudança exterior. Regeneração é você ser feito nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que coisas novas surgiram. É importante que você grave em sua mente que o novo nascimento é uma obra interna e invisível, porém com efeitos visíveis. Essa é a tônica de João nesse capítulo, aliás, ao longo dessa epístola. João entende que os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, e se nasceram de novo, então esses darão evidências desse novo nascimento. E o novo nascimento deve ser percebido através de alguns elementos. Hoje nós vamos aprender que é também através da nossa fé correta em Jesus Cristo. O novo nascimento deve ser percebido através da nossa vida, pela maneira como nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus deixa claro, irmãos, que o novo nascimento deixa sinais. Como é que a gente identifica se alguém nasceu de novo ou não? O novo nascimento é perceptível. Primeiro, nós passamos a ter amor por Deus e amor pelo povo. Nós passamos a odiar o pecado, passamos a ter desejo por santidade, passamos a ser perseverantes na nossa fé. Nós temos os nossos alvos mudados. O alvo do nosso amor muda. Nós amávamos as coisas desse mundo. Nós amávamos a nós mesmos, agora nós somos chamados a amar o Senhor e a amar os nossos irmãos. Muda aquilo que nós priorizamos hoje. Nós buscávamos apenas os nossos interesses. Agora nós somos chamados pela palavra de Deus a buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Agora, é claro, isso significa que nós não nos tornamos pessoas perfeitas no novo nascimento. Poderia ser assim, mas não é. Nós continuamos ainda a lidar com a presença do pecado em nós. Ser nascido de novo significa que nós, em algum grau, mudamos. E à medida que o tempo avança, se você continuar firme, se você continuar perseverante, você vai mudar cada vez mais. Cada vez mais você vai ser parecido com o seu Senhor. Cada vez mais você vai progredir em maturidade e em santidade. Feito essa explanação sobre a doutrina da regeneração, agora vamos olhar para o nosso texto e vamos ver como João aponta para algumas das evidências que devem estar presentes na vida daqueles que nasceram de novo. Hoje, repito, vamos ver apenas uma e o restante no próximo sermão ou talvez nos próximos, não sei. Vamos lá então para a primeira evidência de que nascemos de novo. A primeira evidência é a crença de que Jesus é o Cristo. Nosso texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Veja a premissa: todo o que crê que Jesus é o Cristo dá evidência de que é nascido de Deus. Como nós já aprendemos, ou como veremos daqui a 2 sermões, João está lidando com os gnósticos, e aqui nós temos em mente aquela figura que a gente já aprendeu sobre ele, o tal de Cerinto, que era um herege nos dias de João, que defendia que Jesus não era o Cristo. Você deve se lembrar que Cerinto defendia que Jesus era um ser humano qualquer, mas que lá no dia do seu batismo, com mais ou menos 30 anos, o Cristo desceu sobre ele, que é uma entidade divina, então ele passou a ser usado por essa entidade divina, que explica todos os seus milagres, e essa entidade chamada Cristo deixou Jesus perto da sua morte. Então, para Cerinto,
Jesus não era o Cristo. E João está condenando as ideias de Cerinto. Mas João não está apenas mostrando que a fé gnóstica estava errada. Não estava apenas mostrando que a fé gnóstica era uma heresia. João também está mostrando para mim e para vocês que a fé verdadeira no Cristo das Escrituras é sim uma grande evidência de que de fato nós nascemos de novo. Agora, é claro que eu não estou dizendo para você que alguém precisa ter todo o conhecimento profundo acerca de todos os detalhes ou de todas as doutrinas cristológicas. Eu não estou dizendo que para você nascer de novo, você precisa se internar num seminário e ficar por 4 anos estudando sobre Cristo, Jesus, para você ser um PhD em Cristologia. Agora eu nasci de novo. Porque se nós defendêssemos isso, nós seríamos semelhantes aos gnósticos, porque o conhecimento seria com base numa quantidade de conhecimento. Nós somos salvos de que maneira? O que aconteceu no dia que você foi salvo? Provavelmente você não estava no seminário, no último ano de seminário, recebendo o seu diploma, e aí você foi salvo porque você recebeu o diploma. Nós somos salvos quando nós ouvimos o poderoso Evangelho do nosso Senhor Jesus. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele é simples. Ele é um Evangelho simples. Não é complexo. É uma mensagem que cada um aqui é capaz de entender, se o Espírito Santo abrir sua mente, evidentemente. Há relatos até na história da igreja de que crianças de 8, 9 anos conseguiram entender o Evangelho e foram transformadas. O Evangelho é poderoso em toda a sua simplicidade. E o Espírito Santo atuou em nós quando nós entendemos ou percebemos pela sã doutrina, pelo Evangelho, que nós estávamos imundos diante de Deus. Ao olhar para o Evangelho, nós percebemos ali que nós necessitávamos de um Salvador, porque o Evangelho revelou quem nós éramos. Nós éramos pecadores, deploráveis, imundos, merecedores da ira, do inferno. E isso nos fez olhar para um Salvador maravilhoso. Então, quando o Espírito Santo nos fez olhar para o Cristo da cruz, aquele Cristo pregado na cruz, onde, como nós cantamos, nós vimos ali o mistério da cruz que nós não podemos compreender, ainda assim, em algum momento, algo mudou em nós. Em algum momento, quando nós ouvimos o Evangelho em toda a sua simplicidade, talvez às vezes em poucas palavras, algo mudou no nosso coração, algo mudou dentro de nós. E nós passamos a enxergar Jesus não apenas como um homem bom, ou talvez como um coitado que foi condenado injustamente. Nós não passamos a admirar Jesus como Nicodemos admirou, um bom mestre. Olha quanta coisa ele fez bacana, que legal. A nossa visão sobre Jesus mudou, nós passamos a enxergá-lo agora como nosso Senhor. Passamos a enxergá-lo como nosso Rei. Passamos a enxergá-lo como o Cristo. Afinal, o texto diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de novo. E uma pergunta surge: o que significa dizer que Jesus é o Cristo? O que significa isso? Nós já aprendemos aqui em outras ocasiões que a palavra Cristo e Messias significam a mesma coisa. A diferença é que uma é hebraica e a outra é grega. Ambas significam literalmente ungido. Isso nos arremete ao período em que os reis eles eram ungidos com óleo numa cerimônia pública de reconhecimento do seu rei diante dos seus súditos. Então um sacerdote derramava o óleo, ungia o rei com o óleo. E depois, quando chega o período davídico, Deus faz uma promessa a Davi e diz que da sua descendência chegaria um que se assentaria no seu trono e reinaria para todo sempre. Então o povo de Israel passou a esperar pelo ungido, ou o Messias para ele e o Cristo para os gregos. Essa unção era um reconhecimento público de que aquela pessoa que estava recebendo esse óleo na sua cabeça era o novo rei de Israel. Então, meus irmãos, desse modo, aqueles que nasceram de novo traz como marca em sua vida o reconhecimento de que Jesus é o seu Senhor, o seu Rei. O reconhecimento de que você, agora, por ser uma nova criatura, é súdito dele. Você pertence a ele, você serve a ele, você vive para ele. Porque os tais não vivem mais para si mesmos. Se você nasceu de novo, agora você vive para o seu Rei. Você passa a viver buscando em primeiro lugar o reino dele, não o seu próprio reino.
Agora, isso significa também que se você ainda não creu que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o seu Salvador, isso significa que você não é súdito dele. Você não é súdito desse poderoso Rei. E por não ser súdito dele, você será inimigo. E como inimigo dele, um dia você será lançado eternamente nas masmorras do inferno, condenado para todo sempre. Irmãos, vejamos como o reconhecimento de que Jesus é o Rei está ligado ao novo nascimento na história, uma das histórias mais intrigantes do Novo Testamento. A história daquele criminoso que estava com o Senhor Jesus naquela cruz. Um deles, tinha dois, um deles reconheceu que ele estava diante de uma realeza, que estava diante do Senhor, o Rei. A história desse ladrão aqui é interessante. A Bíblia nos mostra, em primeiro lugar, que ambos estavam zombando de Jesus. Ambos estavam debochando da pessoa de Jesus. Afinal, não é para menos. Talvez se você estivesse também na cruz, você ia debochar. Talvez você estivesse vendo Jesus ali, você ia debochar dele. O que eles estavam contemplando? O que esses dois criminosos estavam vendo ali no meio, entre eles? Estava vendo um homem que foi condenado por dizer que era rei, e Roma não aceitava outro rei a não ser César. Colocaram sobre a sua cabeça uma plaquinha para zombar dele, escrito INRI, esse Nazaré ia Judá, Jesus de Nazaré, rei de judeus, para dizer para todos, esse é o rei de vocês? Esse é o rei dos judeus? Ele é rei? Então tá bom, vamos colocar uma coroa real nele. Colocaram sobre ele uma coroa de espinho, que perfuraram o seu crânio. E ele está ali todo ensanguentado, arrebentado. Seus discípulos todos sumiram, só ficou João e aquelas mulheres junto com Maria. Sumiu todos, não ficou ninguém ali para contar a história. Cadê os súditos desse rei? Agora, eu te pergunto, pense comigo racionalmente. Qual é a probabilidade de alguém olhar para alguém nessas condições e dizer, é meu rei, eu quero seguir esse rei, eu quero ser súdito desse rei? Ninguém em sã consciência teria condições, humanamente falando, de olhar para aquele Cristo que estava ali naquela cruz, um espetáculo público, todo ensanguentado, simbolizando uma derrota, simbolizando um fracasso. Quem em sã consciência olharia para esse homem e diria, esse é meu rei, eu quero seguir esse rei, eu quero ser súdito desse rei? É claro que ninguém faria isso. Agora, se esse rei viesse montado no seu cavalo branco, esplendoroso, com pompa, com seu manto real, com a sua coroa, com a sua tropa, se esse rei entrasse na cidade e todos gritassem assim, vida longa ao rei, você estaria também, vida longa ao rei, eu quero esse rei, esse aqui é o rei, olha como ele é majestoso. Mas algo inesperado aconteceu, o improvável aconteceu. Porque de repente, aquele homem que estava zombando de Jesus na cruz, aquele criminoso, de repente ele teve uma mudança drástica no seu pensamento, na sua maneira de olhar para Jesus. Ele olhou para Jesus e ele reconheceu que Jesus era o rei. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Ele reconheceu a sua pecaminosidade. Ele reconheceu tudo isso. Porque algo mudou no seu coração. Houve uma ação sobrenatural na vida daquele homem. E ele passou agora a enxergar Jesus de maneira diferente. Passou a não mais zombar de Jesus. Ele reconheceu ele como Cristo, como Rei. Não só isso, ele reconheceu sua divindade, mesmo vendo Jesus arrebentado naquela cruz, humilhado. Certamente foi o Espírito Santo que deu a ele o entendimento de que Jesus era inocente e eles, os dois, eram culpados e mereciam essa terrível morte. Veja os detalhes maravilhosos registrados aqui por Lucas. Lucas 23, 39 ao 43. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançavam-lhe insultos. Ei, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Lógico, estava zombando de Jesus, estava insultando Jesus, Lucas diz. Mas o texto nos mostra que o outro criminoso o repreendeu, dizendo, olha a repreensão. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença?
Ele está reconhecendo que aquele homem todo arrebentado, naquelas condições, prestes a morrer, é Deus. Você não teme a Deus mesmo estando debaixo da mesma sentença de Deus, que está pendurado na cruz, que está a morrer? E aí ele reconhece que ele é pecador, que ele merece morrer. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Esse homem é puro. Esse homem não fez nada para merecer estar aqui. Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos a morte. Não é isso que aconteceu no dia da sua conversão? Não é esse entendimento que você teve de que você não merecia ser salvo, de que você merecia coisa pior, que você merecia o inferno? E aí então esse homem, ele se vira para Jesus e diz assim: Jesus, olha que interessante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está reconhecendo que Jesus é um rei, que ele tem um reino, e que ele está prestes a entrar nesse reino. E ele quer entrar junto, ele quer ser súdito desse rei. Ele quer ser lembrado por esse rei. Então, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que nós encontramos no nosso texto, aqui que nós estamos meditando no primeiro versículo lá, diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele homem reconheceu Jesus como rei, como Senhor, soberano sobre ele. E isso só foi possível porque ele nasceu de novo. Foi possível porque a sua natureza foi mudada. Agora note que esse homem, ele não teve tempo de ir numa igreja, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de dar a sua oferta generosa, ele não teve tempo de tomar a ceia, de ter comunhão com o povo de Deus, ele não teve tempo de nada disso. Ainda assim, ele recebeu uma promessa de Jesus que disse: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Agora, apesar dele não ter participado de tudo isso que eu falei, se ele tivesse saído daquela cruz, se o Senhor tivesse poupado-lhe a vida de forma milagrosa, e esse homem saísse daquela cruz, o que ele faria? Ele faria tudo isso. Ele se uniria a uma igreja, ele seria batizado, ele seria generoso em suas ofertas, ele tomaria a ceia, teria comunhão com o povo de Deus. O fato é que ele não teve tempo para isso. Porque logo ele adentrou ao paraíso com o nosso Senhor, porque ele também morreu. O Senhor morreu, lá a seguir ele morreu também. E o que aquele nosso irmão ex-ladrão fez, foi o mesmo que nós, os salvos, fizemos. Nós fomos impulsionados um dia pelo poder do Espírito Santo. E por conta desse impulsionamento nós reconhecemos que éramos pecadores, miseráveis, desgraçados, que precisávamos de um Salvador. Nós reconhecemos que, conforme cantamos na primeira música, o perfeito deu o seu Filho e entregou. Nós reconhecemos que ele bebeu o cálice da ira por nós, como cantamos na primeira canção. Nós reconhecemos que o seu sangue lavou-nos do pecado. Nós reconhecemos que foi satisfeita a ira do Pai. Por isso nós transitamos, conforme cantamos, de antes inimigos, agora contigo à mesa. Tudo isso recebemos graças a Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para o Calvário, nós encontramos 3 cruzes. A cruz do meio já tem um dono. E ninguém pode subir aquela cruz, porque ninguém é capaz de suportar o que foi suportado naquela cruz, a ira de Deus Pai. Portanto, restam outras 2 cruzes, que nesse exato momento elas estão vazias, e você pode estar em uma delas. Uma das cruzes representa aqueles que desprezam o Senhor, que zombam do Senhor, que zombam da sua palavra, que caçoam de Jesus, que caçoam da fé, que insistem em viver obstinados em seus pecados. Para esses que estão representados nessa cruz, esses receberão a justiça punitiva, as quais seus atos merecem. Mas existe uma outra cruz. A outra cruz, que é a semelhança do nosso irmão ex-ladrão, que esteve nela. Essa cruz, ela representa aqueles que se arrependeu dos seus pecados. Aquele que olhou para Cristo e reconheceu-o como um grande rei, como o Senhor, como um Salvador maravilhoso. O nosso irmão da cruz, ele estava experimentando o pavor daquela terrível morte, a agonia de estar crucificado. Mas, se a música que nós vamos cantar daqui a pouco existisse naquela época, ele poderia tranquilamente cantar assim. Aliás, a música que nós cantamos, ele poderia cantar assim, antes de partir para estar com o Senhor. Não há mais culpa,
nem pavor. Esse é o poder de Cristo em mim. Estou numa cruz, morto, mas não tenho culpa mais. Ele levou a minha culpa. Não tenho pavor, não tenho medo da morte, porque esse é o poder de Cristo em mim. Ele cantaria assim: Jesus comanda o meu viver. Esse é o Rei, Ele comanda a minha vida desde o início até o fim, e o fim dele foi muito rápido. Ele cantaria assim: nenhuma força poderá de suas mãos me arrancar, até com Ele, Cristo Jesus, eu me encontrar no seu poder, eu viverei. Com isso, nós chegamos aqui ao final do nosso sermão, e é exatamente nesse ponto que o texto nos conduz à mesa do Senhor. Tudo que nós vimos, o novo nascimento, o que veremos nos próximos sermões, né, a fé verdadeira e tal, tudo mais, mas aqui no nosso texto, tudo que nós vimos aqui, o novo nascimento, a fé verdadeira, o reconhecimento que Jesus é o Cristo, não é apenas algo que nós afirmamos com palavras, mas é algo que nós celebramos de forma visível. Aquele ladrão na cruz, nosso irmão, não teve tempo de participar da ceia do Senhor, mas nós temos. Nós estamos aqui, inclusive, para isso. E ao nos aproximarmos dessa mesa, nós somos lembrados exatamente daquilo que nós vamos cantar. Eis o Cordeiro que por nós sofreu e morreu. Nós relembramos seu sacrifício, faz-nos achegar aos pés da cruz. A ceia do Senhor nos faz lembrar do nosso Cordeiro Pascal, que sofreu e morreu por nós. Nós relembramos o sacrifício, relembramos que recebemos perdão dele, porque nos achegamos aos pés da cruz. A ceia do Senhor é isso, é uma memória viva do sacrifício de Cristo. E quando nós olhamos para a fé, para aquele Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar, quando nós olhamos para tudo isso, nós nos lembramos de verdades profundas e afirmamos verdades profundas. Nós afirmamos, nós declaramos que nós conhecemos que somos pecadores. Nós nos conhecemos e reafirmamos, somos pecadores. Nós reconhecemos que merecemos estar naquela cruz, sofrendo a ira de Deus. Nós reconhecemos que nós cremos num Cristo que tomou o nosso lugar. Nós cremos que Ele é o Cristo. Nós cremos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Rei. Então, meus irmãos, ao olharmos para os elementos, as próprias palavras do cântico irão nos conduzir a esse entendimento, o entendimento de que o pão da vida desceu do céu e se entregou por nós. Nós vamos cantar: coma e relembre. Relembre que o pão da vida desceu, veio a esse mundo, se fez carne e habitou entre nós. O cântico também diz que a sua morte nos fez reviver, fez-nos um por teu poder. O pão nos aponta para o corpo de Cristo. Nos mostra o Cristo entregue por nós. O cálice nos faz lembrar que a ira de Deus foi satisfeita. O vinho lembra o sangue sobre a cruz por você. E a música diz: beba, relembre. Seu sangue cobre o nosso vil pecar e purifica o pecador. Percebe, irmão? Percebe, irmão? Irmãos, isso é exatamente o que aconteceu com aquele ex-ladrão naquela cruz. Ele não teve tempo de fazer nada além de reconhecer Jesus como seu Rei. Mesmo assim, ele foi purificado pela fé no Cristo crucificado, o qual ele reconheceu como Rei. Por isso, a ceia do Senhor é para que aqueles que nasceram de novo. Mas a ceia do Senhor não olha apenas para o passado também. A ceia do Senhor nos faz olhar para o futuro. Ela nos aponta para o futuro e nós vamos cantar daqui a pouco: com Cristo unidos na ressurreição pela fé o louvaremos, porque nós somos lembrados que agora nós estamos nessa mesa, mas um dia nós estaremos na mesa do Senhor, sentados à mesa com o nosso Rei. E a canção nos lembra que um dia o nosso Rei virá e nós estamos aqui aguardando a consumação, pois lá do alto o nosso Deus, nosso Rei virá e nós com os santos vamos celebrar lá perante a mesa do Senhor. Isso significa que hoje, nessa manhã, nós participamos pela fé, mas um dia nós estaremos com Ele, face a face, participando da mesa do Senhor.